Professor Gretz, na sua experiência como diretor de recursos humanos, o que foi mais importante para as suas atividades como palestrante? Eu tinha uma experiência no agronegócios, na minha infância e adolescência. Depois eu trabalhei numa montadora de automóveis, tive uma experiência no controle de qualidade. Depois fui professor de cursinho em São Paulo. Fui consultor, fazendo programas comportamentais em todo o Brasil, mas eu precisava voltar atrás da mesa para perceber como que é fazer o recurso humano. Porque uma coisa é você falar, recomendar, ó, faz isso, faz aquilo. E a primeira coisa que eu pude aprender é que tudo aquilo que eu falava na teoria, na hora de colocar em prática, não é fácil, porque tem vários fatores que dificultavam e que dificultou. Então foi uma experiência muito grande. E hoje, quando eu vou numa empresa e quando eu falo com o diretor industrial, ou com o diretor geral, ou com o diretor comercial, eu sei cada um qual é o perfil. Porque olha como é que é uma reunião, é, normalmente de diretoria. O diretor geral começa. Primeiro que fala é o diretor industrial. O voto dele vale um voto e meio. Por isso que você de recurso humano, guarde bem. O seu grande parceiro nos programas comportamentais da empresa, qualquer coisa, é o diretor industrial. Que costumeiramente ele é um pouco acanhado e nem sempre ele quer participar. Então ele tem que ser seu parceiro. Porque se um dia você precisar da opinião dele numa reunião de diretoria, ele é seu parceiro. Aí ele fala primeiro. Aí vem o financeiro fazendo as contas dele sempre. O comercial levanta no meio da reunião e fala assim: eu tenho que pegar avião, pessoal, o que vou resolver está resolvido. O de exportação já está no exterior. Aí quando chega a vez do recurso humano, já quase 19 horas, e às vezes o diretor-geral fala assim: vai ser rápido, né? Então você tem que ser compacto. Então, o recursos humanos, por essa razão que quando há uma compactação na empresa, de ajuste no organograma, o recursos humanos é o primeiro que é convidado a deixar a empresa, porque eles passam recursos humanos debaixo do financeiro. Isso aconteceu comigo. Queria cuidar do financeiro, falei, não, não é meu perfil, e eu voltei novamente às minhas palestras. Mas como homem de recursos humanos, fiz muitos trabalhos, porque a empresa que eu era diretor era um lugar de agricultores e feirantes e pescadores, e eu comecei a fazer um programa comportamental. E eu fazia vídeos pequenos, de um minuto e meio. E eu me lembro que naquela novela, naquela época tinha uma novela chamada O Outro, que era com Francisco Coco. Ele fazia dois papéis. Então eu mostrava alguém fazendo tudo errado, deixando as coisas sujas, e depois ele mesmo começava a fazer tudo certinho, e o nome era O Outro. Então, essas ideias do senhor gravar vídeos já começou lá atrás. Em Ah, faz 86. muito Em tempo. 86. Então, assim, pela sua experiência do recursos humanos, então, por o senhor ter vivido de uma forma tão intensa e presencial, então o senhor vê que nas suas palestras o senhor vai ter mais facilidade, porque acaba tendo mais propriedade e algo que é já mais familiar para o senhor. O senhor enxerga, assim, que por ter vivido essa experiência, o senhor pode falar de algo que o senhor já viveu. Não querendo ser pretensioso, Mas quando a gente conhece o trabalho porque a gente já executou, exatamente. eu acho que isso facilita para você falar. Dos palestrantes que estão no mercado atuando, eu acredito que quem teve uma experiência maior com a realidade, tanto quando fala de CIPAT, como fala de qualidade, como fala de recursos humanos, fui eu, porque eu tive essa experiência. Isso me ajuda nas minhas palestras. Qualquer briefing que me passa, eu vou resgatar na minha história alguma coisa que eu provei, que eu testei, Que que já eu errei, viveu? que eu já vivi. Então, isso me ajudou muito como diretor de recursos humanos. Por essa razão, é que eu tenho essa afinidade com os profissionais de RH. Estou agora concorrendo ao Top of Mind, Ai, né? é Aqui. verdade. Nós estamos Eh, aqui, ó, hoje celebrando essa conquista do professor Gretz está participando do prêmio Top of Mind de RH. Tá aqui, ó. Temos aqui o nosso QR Code. Professor Gretz concorrendo ao palestrante na categoria Mentor e E Palestrante. eu agradeço antecipadamente a todos os profissionais, meus colegas. É, a votação tá É, aberta. exatamente. Não desista, continue insistindo, continue achando os seus espaços. E aí, para o diretor, para o acionista, o proprietário da empresa, o homem de recursos humanos, Natália, sempre tem que estar ligado ao grau mais alto.
a hierarquia mais alta. Sim. Normalmente, nas empresas, o gerente de recursos humanos é ligado a uma outra diretoria. Então, o gerente fica lá fora esperando a hora, porque o diretor fala, eu não entendo bem desse assunto, eu te chamo na hora. Ele fica ali de plantão às 3, às 4, às 5, às 6, aí acaba a reunião e o diretor dele fala, não teve clima para tratar daquele assunto, e então é muito comum isso, mas nós temos que conquistar o nosso espaço. E como é que se conquista o Sim. espaço? Conseguindo parceiros, como eu falei, e dando o seu melhor, porque a diretoria de recursos humanos é fundamental para a performance de uma empresa. Sim, isso. O senhor trabalhou na época que o senhor morou em Tijucas, né? O senhor foi da diretoria ali na parte de recursos humanos, Da, foi da, da isso? Porto Belo, eu morava em São Paulo, e a Porto Belo eu fiz uma consultoria para a Porto Belo em todas Aham. as unidades, em Fraiburgo, em Itajaí, aqui nas usinas. E aí o Dr. César Gomes se entusiasmou com aquele recado que eu levava e falou: não, eu vou criar uma diretoria de recursos humanos. Ah, então foi criado a partir do Isso. trabalho que o senhor fazia. E aí adivinha a pergunta que ele fez. Você adivinha a resposta. Você conhece alguém que queira ser diretor de recursos humanos aqui da Cerâmica? Qual foi a minha resposta? Sim. Joe. Então, senhor, isso aí é a importância de nós estarmos preparados para quando a oportunidade chega. Sim, Porque o senhor não poderia não estar preparado. Não, foi na hora. Eu quero, eu posso. E aí, então vim para Santa Catarina E assumiu a parte de recursos fiquei lá humanos. quase 6 anos praticando e depois voltei novamente a fazer palestras, mas eu fazia palestra. No ano de 88 eu fiz 44 palestras para um grande banco que só fazia evento aos sábados. E como eu tinha o sábado livre, eu então fazia esse Então, o trabalho. senhor já trabalha na área de palestras há muito tempo. Faz um tempinho, desde 82, né? É, já faz Dos bastante. palestrantes que estão no mercado, a grande maioria que vocês conhecem é dos anos 2000 para cá. Da década de 90 tem vários, mas dos anos 80 praticamente A bagagem eu do sou senhor é pioneiro. bem grande, Sim, com sim, sim. muitas experiências. Mas todo dia eu aprendo, viu? Sim, sempre aprendendo. Eu sei que o senhor gosta muito de ler, né? Sim, Sempre está sim, se sim. reciclando, fazendo leituras, sempre aprendendo, buscando aprender cada vez mais, né? E em suas palestras motivacionais, o professor fala que é muito importante o líder sair da sua sala e ir até os seus liderados. Por que o senhor acha importante isso? Você que é de liderança, se você praticasse essa premissa, às vezes a pessoa quer fazer um curso lá nos Estados Unidos, um curso de RH, uma série de coisas, mas é muito simples, porque a sala do chefe serve ou para dar bronca, ou para dar mais serviço, ou até para ser mandado embora. Uhum. Então, quando ele é chamado na sala, ele fica assim com a secretária. Você sabe o que é? Chama mais alguém? Porque sempre tem uma tensão ali naquele momento. Então, se você sai, eu sempre conto uma história. Terça-feira vai ser feriado. E aí a esposa falou assim pro marido: dá pra gente visitar a mãe lá, emendar? Ele fala assim: eu vou lá, vou emendar e nós vamos viajar. Chega na sexta-feira à tarde, o diretor vai até a mesa dele, senta na frente e fala: eu preciso de você na segunda e na terça. Ele vai aceitar o desafio e vai chegar em casa e falar: o homem foi lá, né? Pediu para mim, não vou falar não para ele. Quer dizer, aproximar, ir até as pessoas ouvir. Então, o diretor tem que circular mais, ir até as pessoas. Se a sua equipe mora em outros estados, vocês da área comercial, então pode pegar o celular, falar, fazer um vídeo, enfim, estar de corpo presente e, na medida do possível, ir até lá. Isso é muito forte, porque essa presença é um status para ele. Uhum. Porque às vezes as pessoas estão vendo, e quando ele vê que o chefe geral dele está ali na frente, ele até estufa e fala: só quer um cafezinho? Que agora aqui é a minha área de atuação, quer um cafezinho? Só Uhum. quer uma água? Coisa simples, mas isso é muito importante. O Einstein dizia, né, que as coisas estão nos detalhes, até Deus está nos detalhes. São coisas simples, mas se você praticar, você vai criar um ambiente muito mais produtivo, muito mais agradável. E o que é mais importante, as pessoas gostam de trabalhar com você. Sim, é verdade, professor. E muitas vezes é melhor que um líder, ele seja um líder que ele seja ponte e conecte as pessoas do que ele crie barreiras, né? Porque às vezes até o próprio funcionário fica
sem saber como chegar a esse líder e falar, né? Como essa situação do exemplo que o senhor falou, uma viagem de final de semana. Às vezes o líder criou uma barreira tão grande ali que ele não sabe nem como chegar diante desse líder, que não dá uma oportunidade de comunicação, um acesso livre, digamos assim, né? E eu li um livro, Cavaleiro em Moscou. Ele fica preso no hotel 40 anos, morando no Hotel Metropol, lá em Moscou, e sem poder sair. E ali ele conta tudo o que acontecia no hotel. E ele relata com muitos detalhes. Esse livro eu li até porque uma vez o Bill Gates recomendou 5 livros e esse livro estava lá. Ele conta como é que o gerente chega. O gerente chega com aquela cara que está cansado, que está com pressa, chega no elevador, fica batendo o dedo, não quer ser interrompido, entra na sala, fecha a porta e fica sem fazer nada ali e com a mesa cheia de papel. E quando alguém vai procurar, ele faz uma cara de sofrido. Como que diz assim, o que aconteceu que você está me atrapalhando aqui, né? Ele não Sim. fala, mas aquela cara de sofrido parece que está fazendo um favor de atendê-lo. Então, isso é a coisa que eu mais admiro, nem sempre pude praticar, é quando eu vejo um superior com a mesa limpa. Eu já vi pessoas que se bater uma foto na frente da mesa e não aparece, porque é cheio de papel. E ele fala para a moça que limpa, não toque em nada, não toque em nada, porque não eu vou me perder. E nessa cena aí desse livro, ele relata muito bem. E quando eu vou lendo aquele livro, eu vou lembrando de muitas pessoas que foram meus superiores, muitas pessoas que se comportam assim. E aí você perde a oportunidade Sim. das pessoas chegarem até você, porque ficam com medo, ficam com receio, não querem incomodar. E aí tem um papel importante das secretárias. A secretária pode fazer essa interação e facilitar também, mas aí a secretária também. Eu fui numa empresa que tinha 3 secretárias. Tinha a Júnior, depois sentava para uma outra salinha, tinha a Pleno, depois tinha lá a principal, até chegar na pessoa que eu queria conversar, assim, todo um ritual. Então isso dificulta muito, né? Então Sim. eu quero dizer para você que as coisas são muito mais simples do que se imagina. É tão simples que você fala, mas é isso. Vamos até as pessoas e vamos conversar com elas. Muito bem. E o professor, tem alguma história que exemplifica a importância de um líder servir de exemplo para a equipe? Eu sempre tenho um sonho, quando alguém faz alguma pergunta, de contar uma história inédita, que pouca gente conheça. E eu nunca usei esta história nas palestras, até as pessoas que me acompanham ainda não conhecem, e vou aqui fazer o resumo para vocês. Ocorreu na Dinamarca. Um circo estava montado próximo de uma cidade de Madeira e pegou fogo no circo. E o dono do circo ficou assustado e olhou. O único que estava pronto já para começar o espetáculo era o palhaço. Ele disse para o palhaço: vá até a vila e avise que o circo pegou fogo para que eles venham apagar o incêndio, porque vai pegar na mata, é uma mata que está do lado, e vai queimar também a vila. Aí saiu o palhaço e foi na cidade. O circo pegou fogo, mas todo mundo achava que era uma jogada de marketing. Mais uma, ele insistiu, e quanto mais ele insistia, mais as pessoas então achavam engraçados. O circo queimou, o fogo chegou até a mata e queimou uma parte da vila. Aí vem a pergunta, onde que estava a falha? Na mensagem? Na roupa ou no mensageiro? Ele sempre se portou como palhaço, falava como palhaço, vivia tirando gargalhadas e agora falando uma coisa a séria. Então a liderança precisa ser ela o exemplo. E sabe como é que começa? Quando eu vejo que um diretor chega na empresa e coloca o carro de tal forma que ele ocupa 2 vagas. Mas é um detalhezinho, não. É um desrespeito com o colega do lado. E aqui mesmo, a hora que eu fui estacionar o carro aqui, também tinha alguém que tinha usado 2 vagas. Eu não aguento ver uma pessoa que usa 2 vagas. Aqui eu moro em Florianópolis. Ali, do lado do Shopping Beira-Mar, tem um retirozinho que cabe 2 carros, bem estacionados. Tem alguém que para bem no meio, ocupa as 2 vagas, um carro para ocupar a mesma vaga. Então, em tudo, nós precisamos ser exemplos. O senhor fala nas suas palestras que quem não é fiel no pouco, não é fiel no muito.
Sim. Então, esse pouco, que o senhor está dando exemplo agora da vaga da garagem, se a pessoa não conseguir fazer o pouco, quanto mais o muito. O japonês tem uma frase que ilustra meio isso que você acabou de dizer, que é o seguinte: o seu comportamento fala tão alto que mal consigo ouvir a sua voz. Sensacional. Pode repetir pra O gente? seu comportamento fala tão alto que mal consigo ouvir a sua voz. Eu sabe que eu sou historiador, Aníbal Barca, ele passou pelos Alpes com 37 elefantes. E com um exército de 60 mil homens, morreu 30 no trajeto e não perdeu um elefante. Ele passou em cima do rio Ródano lá, com balsas para carregar os seus elefantes. Aí quando chegou na planície do Pó, numa noite, ele comemorando o desafio maior, ele perdeu 36 elefantes que morreram de frio. Ó, lá em cima, ele protegeu. Quando chegou na planície, o que custava de fazer uma fogueira para proteger os... Mas ele se acomodou. E o recado para você, tome cuidado, porque quando você está no Planalto, você está concentrado. Quando chega na planície, você relaxa. É muito comum quando você está vindo numa viagem longa, numa estrada perigosa, que você está atento. E quando você chega no trevo da cidade, você relaxa. Eu tinha um amigo que tem o costume, quando chega no trevo da cidade, ele solta o cinto. Hoje não mais, mas é um costume, que faz o cinto era uma dificuldade. Então nós temos que estar sempre focados. E quando está tudo bem, esse é o momento mais perigoso e aí que você tem que estar. Porque aí você ligado. relaxa, né? O senhor também fala na sua palestra, eu não me lembro agora exato, mas eu acho que o senhor fala da cunhada do Ayrton Senna, do marido da irmã do Ayrton Senna, que ele, na hora de comprar o pão, como é que é a história? Não, eles Que é moram- isso aí de não ser fiel no pouco. Eles moravam ali na Brigadeiro, né? O casal maravilhoso, bonito, com os filhos. Aí dá um pulinho na padaria, pegar um pão quentinho, sabe? Aquele baguete das 3 da tarde para colocar. E ele foi lá, pegou a moto e esqueceu o capacete em cima. Mas ali, Só um 2 pouquinho. quadras. Só um pouquinho não vai E acontecer ela é nada. viúva desde aquele dia. Quais são as principais características de um gestor de sucesso? 4, informado sobre tudo que passa no seu país e no mundo, preparado para lidar com as novas realidades do mercado, disposto a aprender sempre e estar capacitado para novas técnicas e métodos, e, acima de tudo, entusiasmo com a vida. Vou explicar em detalhes alguns, e informado sobre tudo que passa no país do mundo, porque o que acontece lá o que aconteceu lá na Ucrânia, nada que aconteça no mundo agora não vai nos afetar diretamente ou indiretamente. Nós temos que acompanhar, temos que ler, temos que se informar. Hoje tem tantas notícias, mas você tem que aí fazer a sua triagem, mas você tem que saber o que está acontecendo no mundo. As novas realidades do mercado, como é que o mercado está, você deve lembrar, e a pandemia favoreceu muito, né? Hoje a entrega da alimentação em casa, as pessoas não querem mais sair, vai ter que se arrumar, é melhor estar de pijama já, tá friozinho, liga lá, pede Não uma só a pizza. questão da alimentação, mas as compras, né? Utilizando os aplicativos. Eu não quero citar aqui os nomes, mas aplicativos que a gente faz uma compra de manhã e à tarde já está em Sim. casa. Você não precisa sair, pegar o carro, estacionar. E isso está tomando uma proporção muito grande no E- mercado, né? e Não só a produ- comida. E produtos exóticos, outro dia eu quis comprar, não sei se você conhece, você sabia que faz azeite de caroço de abacate? Eu não sabia, mas um colega meu me recomendou, e eu pedi, 4 da tarde, 4 garrafas de azeite de caroço de abacate. Outro dia, ao meio-dia, chegou. Como é que pode que o CD Distribuição Uhum. tenha azeite de caroço de abacate? Então, hoje, muitas empresas estão passando dificuldade. E daí, o que A que competitividade está Sim. grande. Por isso, você que tem loja aberto na rua, na avenida, você tem que melhorar o seu atendimento, a interação com quem vai, para tentar fazer um diferencial, uma coisa mais pessoal, com mais calor, para poder equilibrar. Mas que hoje a competitividade chegou, e quando eu falei disposto a aprender sempre, está aí a inteligência artificial. Sim. A inteligência artificial chegou e se você não sabe, pergunte para a inteligência artificial como é que você pode usá-la melhor.
Então, é uma coisa que chegou e nós temos aí que utilizar. E tudo isso aí não basta se você não tiver entusiasmo. Que é entusiasmo? Aquela vontade de fazer, aquela vontade de acertar, é muito importante. Então, essas são as 4 coisas, 4 características que eu considero de um gestor de sucesso. Se você praticar, você vai ter sucesso. E o sucesso é gostoso, né? O senhor falou, sabe, sobre ter entusiasmo, né? E esse é um tema, quando é solicitado as palestras do senhor, eu acho que esse é o tema mais requisitado, é o mais procurado. É, o entusiasmo, né? Sim, eu tenho Os uma. temas das palestras. Essa palestra, talvez a gente vai Porque eu acho que dá para usar em todas as áreas. A É um pessoa quer guarda-chuva. isso. É entusiasmo, quer na CIPAT, que é a segurança do trabalho, quer entusiasmo. Eu sei que o senhor já fez uma palestra, eu acho que foi num canavial, aqueles agricultores, tudo na rua, no externo, e o senhor foi lá no meio deles falar. Em cima de um caminhão. Sensacional. E o senhor foi falar sobre entusiasmo Sim. lá com eles. E o mais legal é que o senhor sabia o que falar para eles, porque o senhor já tinha vivido o quê? O tempo do senhor trabalhando com o quê? Na agricultura, Sim. com seu pai. Então, assim, quando o senhor está nas suas palestras, não só no Recursos Humanos, né, que é o tema dessa tarde, mas o senhor consegue estar... se vai falar para o agro, o senhor teve uma experiência Sim. muito forte do agro. Se o senhor vai falar sobre a CIPAT, que é a segurança do trabalho, o senhor já trabalhou muito forte. Presidente 2 anos da CIPA na Volkswagen. O senhor já vestiu essa camisa. Já. O senhor falar de recursos humanos, o senhor trabalhou sobre essa área de recursos humanos. Então, assim, o trabalho do senhor é muito grande, o que está por trás do senhor, saber o que falar com propriedade. Foi o que a gente falou no começo do podcast. Isso é um público de 1.000 pessoas. Eu dei aula em São Paulo nos cursinhos. Sim, é Pré-vestibular, verdade. 1.000 pessoas e que você tem um salário por aula e ganha um acréscimo de acordo com o seu Ibope. Então, se comandar uma sala de 500 alunos para cursinho, ali eu aprendi muito a criar um mecanismo para segurar a atenção das pessoas, porque hoje o WhatsApp é lá no fundo da plateia, o WhatsApp é o nosso inimigo. A Sim. pessoa está falando ou está conversando com alguém, às vezes está até comunicando, estou gostando, mas você tem que interagir com as pessoas. E a força do entusiasmo é um guarda-chuva. Atinge todas as áreas. Sim. Todas as Eu áreas. fiz a palestra agora de longevidade, quinta-feira, aqui em Florianópolis. Sim, o senhor fez E mesmo. falei da importância do entusiasmo na você se preservar, de fazer os preventivos, de fazer seus exames. E o senhor é mais um grande exemplo, né, para falar da longevidade, porque, vamos dizer assim, os 70 a mais, né? E o senhor poder falar e vivenciar, e na prática, aquilo que o senhor é na sua idade e se cuidando, né, com excelência. Porque o senhor faz um bom dever de casa. Eu faço. Porque o senhor está muito bem. Sim. Está muito Obrigado. bem. Então, eu acho que Eu recebo. ter chamado o senhor nesse evento da longevidade é uma coisa sensacional, porque é uma coisa estranha, né? Eu não sei se já aconteceu com o senhor, mas a gente chegar num médico que trata do pulmão e o médico tá cheirando o cigarro. É meio esquisito. Ou você vai num médico para falar sobre obesidade e você tem um médico na área obesa. Então, assim, não condiz muito, né? Algumas coisas. É como o senhor falou, é o exemplo, é o que o líder pratica para que, então, todo mundo possa seguir. Como o senhor deu exemplo ali, né? Que o exemplo fala muito mais alto do que o falar. História do palhaço. Exato. E o senhor, quando é falado da longevidade, e a gente ter utilizado o entusiasmo da longevidade, o senhor faz algo que o senhor pratica. Sim. Na alimentação, no exercício físico, saber trabalhar, mas também saber o lazer, né? Porque tem que ter um equilíbrio. Essa questão da longevidade, né? Talvez um dia a gente até grave só falando sobre longevidade, mas vou dar uma manchete para você. A longevidade está amarrada em 5 coisas: atividade física, alimentação, o sono, controle emocional e ajuda médica. É por aí. Colocar esses 5 itens em prática, né? Você pode repetir para quem está nos ouvindo? Atividade física, alimentação, sono, equilíbrio emocional, que eu acho um dos mais importantes. E o 5º, apoio médico. Sim. Para fazer as correções. Quando o senhor falou a respeito que o senhor acha que aqui é um dos pontos mais importantes, é verdade, porque a nossa mente, ela nos sabota. Nós mesmos somos sabotados. E aqui, ó, acho que é o nosso maior inimigo, muitas vezes está aqui dentro. Porque a gente tem que fazer escolhas diárias. E aqui.
Porque Que é nós... a procrastinação. Isso aí, eu falei sobre isso aí. Procrastinar é uma palavra difícil de dizer, mas É a gente difícil de faz fazer, isso. mas é isso. Porque aqui, ó, a nossa mente acaba sendo nosso maior inimigo, porque a gente vai se sabotando. É. E aí deixa muitas vezes de fazer. Se cada ser humano é diferente do outro, como que o gestor deve fazer para montar uma equipe coesa e bastante produtiva? O escritor russo, Leon Tolstói, ele dizia que o ser humano é como... O ser humano é feito da mesma água, o ser humano. E como os rios são. Então tem rios largos, tem rio estreito, tem rio profundo, tem rio raso, tem rio que corre rapidamente, tem rio que corre mais lento, tem estuário, tem delta. O que é o estuário? O estuário é aquele rio que, quando ele está saindo no mar, ele vai desgastando as suas margens. Esse é estuário. Lembra dessa aula? E o que é o delta? O delta é que vai acrescentando resíduos na sua foz. Então você fala assim, ó, é o delta do Rio Nilo, porque ele acumula humus lá na sua foz. É o estuário do Rio da Prata, que é a junção do Paraguai, Uruguai e Argentina, estuário, porque ele vai abrindo. Então, o segredo, no meu primeiro livro eu fiz essa figura aqui, dá para perceber? O que é? É colocar a pessoa certa no lugar certo. Sim. É uma figura um pouco engraçada, mas ele está no meu primeiro livro. Eu tenho 20 livros, esse aqui foi o primeiro que eu fiz em 96. E o professor Gustavo, meu editor, que me ajudou, foi ele até que sugeriu essa figura aqui, para mostrar. Os dois são desconfortáveis, né? Então é a maneira mais assim, Sim. engraçada de colocar. E aí cabe quem? Ao líder. Ao líder saber time de futebol. Eu sou São Paulino, não sei qual é o time de vocês aí, mas o nosso São Paulo estava difícil. E aí veio agora o segundo técnico argentino, o Crespo, né, sempre elegante, na beira do campo lá, aquele terno italiano, e ele conseguiu com o mesmo time acertar, e o São Paulo ganhou vários jogos seguidos e estava lá embaixo, conseguiu chegar num grupo mais privilegiado dentro do Brasileirão. Então a função do técnico é essa, ele colocar as pessoas certas no lugar certo. E às vezes nem sempre só colocar no lugar certo, ter aquela conversa, né? Eu confio em você, se você não jogar bem hoje, o próximo jogo eu vou escalar você de novo. Aí isso gera uma confiança nele, porque quando a pessoa fica muito tenso, ele começa a errar. Então, são palavras importantes, e eu sempre brinco no aeroporto, né? Não tem coisa mais estressante quando você está no aeroporto e a mala não chega. Se tiver duas malas, a que chega é da roupa suja e da roupa limpa, não chega. E aí você vai lá naquela moça que atende bagagem extraviada. Não tem ninguém mais irritado que alguém do lado de fora. Aí eles abrem assim uma... desse tamanho assim. Ó. E pergunta, a sua mala aparece com qual? Sabe, Natália, que eu fico olhando, daquelas 50, nenhuma aparece com a minha mala. Não é possível. Mas não é que eu tenho agora, sempre, nunca acho. O que o cara fez ali? Então eu costumo tirar foto da minha mala antes de despachar, e para depois mostrar. E aprendi uma coisa, toda vez que eu tiro foto, a mala não extravia. E se um dia esquecer de tirar foto, eu começo a correr risco. Interessante isso É na igual a vida. questão do seguro, né? A gente faz seguro e não usa. Se tu ficar sem seguro, aí Exato. parece que alguém dá uma batidinha no teu carro. Então é o seguinte, se tem alguém com esse... O que é a moça de bagagem? Pô, senhora, mas não Tem que ser chegou. muito simpática. Vai ser no próximo voo. Muito Né? simpática. Pode até ser brincalhão, mas o voo pousou, né? Isso. Né? Então é a pessoa certa no lugar certo. E não quer dizer que a pessoa que seja um estuário não tem um lugar certo, que às vezes a pessoa é um tratorzão, em certo momento precisa de alguém arrojado dentro de um perfil da empresa, né? E a outra tem outro que seja mais conciliador. Os perfis dá para ser usado. Você não vai mudar as pessoas, é o perfil. Só tem que saber encaixar no lugar certo. E aí a posição de quem lidera, porque os recursos humanos, quando entrevista, a gente não consegue captar, porque a pessoa responde tudo aquilo que ele sabe que a gente quer ouvir. Então, por mais que você pergunte, às vezes não fica bem claro. Mas quando você vai começar a trabalhar com a pessoa, aí você percebe que ela tem características e aí tem que saber colocar a pessoa certa no lugar certo. Sim.
E aí tem alguém que fala, até que quando se percebe que a pessoa não tem perfil, é melhor você então contratar outra pessoa para aquele local, porque você precisa de alguém de confiança naquele ponto. É verdade, porque o senhor estava falando aqui agora, eu lembro de uma situação que o senhor falou na palestra, de colocar realmente a pessoa certa naquele perfil, né? Quer coisa mais agradável, muitas vezes você ligar para um consultório e passa pela secretária e a secretária é completamente diferente daquele profissional e começa a criar barreiras, uma indisposição, você acaba a gente pegando uma chateação, um ranço do próprio profissional por causa do perfil daquela pessoa que foi contratada. Eu vejo que realmente tem que conhecer e às vezes não é para aquilo, porque acaba você não consegue nem chegar a ter e às vezes o profissional é maravilhoso, mas aquele funcionário que passou antes por você não deixou a desejar, né? Esse dia eu vi um comentário do Leandro Carnal, que ele sempre demonstra uma pessoa temperada, calma, tranquila. Ele contou um caso, ele ia dar aula na faculdade, ele dava aula em Campinas, e a consulta dele era às 9h, ele chegou às 8h30, para não atrasar. O médico chegou 15 para as 9h. Ele vibrou por dentro que o médico chegou, aí deu 9, 9h05, 9h10, 9h15, 9h20. O médico chamou ele 9h25. Aí ele conta que entrou no consultório, não aguentou. Eu estou esperando o senhor desde 15 para as 9, você entrou aqui às 9, agora é 9h25. Aí o médico, eu estava abrindo uns e-mails. Ele Ah, conta uma série de coisas ali, não vou lembrar agora, mas ele simplesmente falou algumas coisas para aquele médico e foi embora sem fazer a consulta. Então, a incorporar, a pessoa quer ver os e-mails lá e falando de viagem, alguma coisa, esquecendo que tem lá de fora alguém com um compromisso agendado para as 9 horas. Então, a pontualidade é muito importante. até porque a pontualidade é cobrada para que a gente chegue antes, Sim, mas o profissional pode atrasar, que sim. acontece isso. Você vai no consultório, você não pode atrasar, né? E a outra pessoa, Aí eu tenho uma pergunta para você. Por que os pontuais nunca são elogiados? Sabe por quê? Os pontuais nunca são elogiados, porque quando eles chegam, não tem ninguém lá ainda. olha, é muito bom, professor. Sua carreira como palestrante já tem mais de 40 anos. Como foi o início dessa trajetória? Como surgiu a decisão de se dedicar em tempo integral a essa atividade e quantas palestras foram feitas até hoje? Espera aí que eu vou tentar fazer o começo dessa resposta, porque eu já sei alguma coisinha do senhor. Eu sei que quando o senhor morava, eu acho que é em São Bernardo do Campo, o senhor já era o líder da mocidade Não, em Itapeva. Itapeva. Então, Itapeva, peraí, minha nós cidade estamos natal. falando que idade o senhor tinha? Eu tinha 14 anos. 14 anos. Então, quando o senhor morava em Itapeva, com 14 anos, o senhor já era chamado como líder da sua mocidade para falar. Então, o senhor já se comunicava com o público já desde essa época. E aí, de lá para cá, como foi? É, continuando isso aí, eu tinha 17 anos. Aí eu estava voltando da praça, tinha que passear, aí acabou a reunião do conselho da igreja. E eles falaram, nós decidimos que no próximo domingo você vai ministrar, fazer um sermão, ministrar. Olha. E eu olhei para um colega do lado, e ele falou, vai. Sabe aquela forma? Vai. Nunca me esqueço, José Renato, saudosa lembrança, moramos juntos em São Paulo há muito tempo. E aí ele falou pro senhor, vai. Ele falou, vai. Eu falei, aceito. E eu falei sobre um versículo de Isaías que fala assim, porque a cama será tão estreita que ninguém poderá se deitar nela, e o cobertor tão curto que ninguém poderá se cobrir com ele. E eu contei essa história, e aí eles perceberam que eu tinha facilidade de contar histórias. Isso começou no primário, quando a minha saudosa professora Marília Gatti disse, eu tinha 7 anos, hoje eu vou contar uma história. E contou a história do Cabral. Como eu brinco, naquele tempo, o Cabral tinha descoberto o Brasil. Hoje Uhum, os livros falam que não, já foi uhum. proposital e tal. E quando ela contou aquela história, eu falei, é disso que eu gosto, história. História. E aí eu comecei a contar lá no interior, e quando fui para São Paulo, eu fui fazer a faculdade de administração e história.
Aqui em Portugal. Por quê? Porque a administração vai abrir porta profissional. E história porque eu gosto. E seria uma grande ferramenta para Agora foi. administração. E lá na frente, foi indo assim, ó. Aqui é o ponto que hoje a parte história, porque eu sou historiador e eu consigo gravar um vídeo com uma história em 30 segundos, que tem começo, meio e fim, hoje ajuda muito as minhas palestras, porque o maior comunicador, quem foi? Foi Cristo, né? E ele se comunicava através de histórias. Talvez a gente fale Histórias, mais na frente. parábolas, é verdade. E E aí, às vezes a gente esquece o recado, mas lembra da história e aí conecta o recado de novo. sim, Porque a gente lembra muito da história. sim, a história é fundamental. E eu encontro pessoas que me assistiram há 10, 20, 30, 40 anos e lembram da história que eu contei. E na cobra, fala aquela história novamente. Às vezes passa um bilhetinho, fala aquela da unha, fala aquela do fogão, fala aquela da camisa vermelha. Na camisa vermelha é porque a minha irmã, Helena, me deu uma camisa, uma blusa branca. E vinha por aqui, porque eu era maior do que ela, eu fazia assim. Mas eu gostava de vermelho na década de 60. E aí eu falei pra minha mãe, tinha de vermelho, mãe. Ela pegou aquela tinta Guarani, colocou numa lata de 20 litros e colocou lá, ó, num fogão feito assim no quintal, ficava lá. Quando eu fui no Jô Soares, ele perguntou, o que é isso? Falei, água fervendo. Aham. Porque eu estive no Jô Soares em 2015. Aí a mãe pegava um pedaço de madeira assim, levantava e olhava. E olhava, eu ali, esperando ali. E aí depois ela colocou para secar. E eu botei a blusa, encolheu mais ainda, né? Aí eu puxei mais ainda. E fui na igreja, Natália, achando que a blusa era nova. Quando eu entrei na igreja, eu ouvi uma voz no banco de trás. É a branca que atingiu. Aí, pô, tem que falar. Descobriram! Tem que falar, mas por que Israel descobriu? Eu acho que pergunta. Nunca. É a branca que ele Sim. dirigiu. Então, aí, lá em São Paulo, Aí o senhor começou a fazer, então, as duas universidades. as universidades, e aí vi num jornal, tá? No primeiro ano da faculdade, das duas, contrato-se palestrante cursinho de história. Vou lá. Cheguei lá, é Hideato Takeda, O senhor sempre japonês. gostou de desafio, hein? Sim, 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 esse desafio. Aí eu cheguei lá, falei, eu tô me candidatando. Aí ele falou, vem aqui. Me levou numa sala que tinha umas 300 cadeiras, ele sentou no meio e falou, dê uma aula para mim. Eu falei do Alexandre, que eu dominava bem a história do Alexandre, porque eu estudava muita história antes de começar a faculdade. Aí eu comentei do Alexandre, tal. Ele levantou, foi numa areazinha, começou a pentear o cabelo, um cabelo preto, mal de pentear, que ele penteava, ficava do mesmo jeito. Aí ele voltou, eu terminei, daí ele disse assim, eu viajei com você por toda a Grécia, por toda a Pérsia, foi até o Indo, assim como você foi falando do Alexandre, eu fui viajando. Você está contratado. Nossa! Mas aí foi um Que sufoco, sensacional! Natália, porque eu não tinha bagagem, eu tinha que estudar de madrugada para dar aula no outro dia. E aí apareceu aula de geografia, assumi. E um dia eu estava dando geografia e eu confundi. Olha aí. E eu era O senhor tinha que idade quando começou, então, a dar aula no cursinho? 19 anos, Nossa, novíssimo! novíssimo. Tem fotos aí. E aí, a opção de geografia tinha se mandado embora 3 já, que os alunos não gostavam. Aí chamou o diretor e falou assim: agora você vai dar aula de geografia também. Você dá? Dou, geografia. Aí, ó, vou escrever até aqui para não me perder. O que eu confundi? Eu confundi Haiti com Havaí e Haiti, Havaí, tem um outro com H. Haiti, aqui na América Central, o Havaí lá, e aquele lá em cima, Tahiti, lá em cima, né? Nas ilhas francesas. E quando eu troquei, um aluno falou assim, o senhor não está trocando? Aquilo eu fiquei vermelho, você não está confundindo? Eu falei, tô! Era uma pegadinha! Tô! E já me corrigi. Então eu não fui a hora de bater o sinal de mesmo que alguém fizesse perguntas de geografia, porque eu não dominava geografia. Eu estava estudando história e não tinha bagagem. Qual é o objetivo deles? Ver se mandava embora o quarto professor também, né? Que era eu. Então, eu ali lutando. E aí eu pegava um ônibus para voltar para minha casa, eu olhava para o motorista do ônibus e tinha inveja dele, no sentido, olha que tranquilidade, ele dirige o ônibus, não tem que enfrentar aluno, não tem que ficar estudando de madrugada, e eu ficava olhando e achava que a paz na cabeça dele era tão bom.
E eu sempre estive no limite superior da minha capacidade. Eu sempre estive quase escapando, sabe? Quase pegando coisa que não dava. Mas eu sempre gostei de desafios. O senhor fala numa das suas palestras que, na época da sua escola, o senhor não era o mais inteligente, mas o senhor era o mais esforçado. Então, o senhor vê que todo o esforço do senhor, sempre de estar preparado, estudando, e quando chegava as oportunidades, o senhor abraçava, tem a ver muito com essa questão do esforço, de ser esforçado, porque tudo que o senhor está me contando, o senhor, todas as oportunidades que o senhor teve, o senhor agarrou. Sim, O senhor disse sim sim. para todas, mesmo sabendo que seriam desafios Uhum. grandes. Uhum. Mas o senhor foi e enfrentou todos. Em 96, fiz uma palestra em Foz do Iguaçu e tinha um argentino. E ele se entusiasmou e falou, daqui 3 meses tem uma palestra lá em Buenos Aires, no Hotel Sheraton. Você faz? Faço. Contratei um professor de espanhol, fiz um curso de 3 meses, porque é difícil você manter esse lado alegre meu de português. Falando outra Falando língua. outra língua. Claro. Em 3 meses fui lá e fiz a charla, que eles chamam que é a palestra. Olha. Eu amo desafios, né? E os desafios, oxigenamento e prolonga a vida. E aí, na Volkswagen, eu entrei para trabalhar no controle de qualidade. Então, depois que o senhor deixa de dar aula pro cursinho, aí o senhor vai para a Volkswagen. Eu fazia em paralelo. Ah, então o senhor trabalhava na Volkswagen e dava aula no cursinho. Sim. E eu sempre trabalhei 18 horas. Não recomendo para ninguém, mas trabalhei muito tempo, 18 horas. O que é 18 horas trabalhando? É sair de casa e volta, e só volto depois de 18 E quando horas. chegava as suas férias em janeiro, eu fiquei sabendo que o senhor voltava para a cidade do seu pai Sim. para ajudar na colheita da uva. É, porque eu ajudava meu pai na venda das uvas. Ele e minha mãe, na porta, com as caixas de uva de porta em porta, vendendo. E aí eu voltava para ajudar meu pai. Uma vez meu pai falou, hoje você vai, pediu para me vender limão galego, com uma cesta grande. E eu saí com aquela cesta e falei para ele assim, vou ter que vender tudo? Ele falou, não, quando 30 pessoas falar não, você volta. Mas nos 20, nos 15 não, já tinha vendido tudo. Fica aí um estímulo para você, então, para não existir os não da vida, existe, mas eu persistia. Mas voltando para a Volkswagen, aí o gerente um dia falou para mim, você não quer fazer uma palestra para nossa gerência, que é 300? Fiz. Aí ele convidou o chefe dele, que era alemão, não falava português, para fazer para a divisão, que era 600. Uhum. Quando terminou, esse gerente disse para ele, não entendi nada, mas pela risada do pessoal foi muito boa. Olha. Aí ele falou pro diretor, Bockman. E aí o Bockman pediu para fazer para os 3.000. Eu fazia 12 palestras por dia de 1 hora na Volkswagen. Uau. 12. Até o ponto que ele era valente, não usava microfone, e no final da tarde a garganta ficava já quase não podendo Machucada. falar. E aí Wolfgang Sauer, que era o presidente, ficou sabendo desse meu trabalho, e aí comecei a fazer trabalhos, então, para todos os funcionários da Volkswagen, falando sobre ciclos de controle de qualidade. Naquela época era quase 3.000 funcionários. Uau. Então foi uma coisa Grande crescente. desafio. E aí, um dos diretores me assistiu, depois ele foi abrir uma consultoria e ele me convidou para trabalhar com ele, e aí eu deixei a Volkswagen, e é hora de eu partir, e aí comecei a fazer então os comportamentais, aí que a Porto Belo apareceu, Uhum. e aí eu voltei para a cidade. Já fiz mais de 5.000 palestras para nesses últimos 40 anos, para mais de 3.500 clientes no Brasil exterior. Eu fiz no Japão, Estados Unidos, México, Chile, Argentina, Uruguai, Paraguai. E espanhol também. Espanhol, fiz em Portugal, quando lancei meu livro. Sim. Então, essa foi assim uma carreira. E depois da muitas Volkswagen, o senhor então vai a São Paulo trabalhar só com consultoria, vai a Tijucas Porque trabalhar na Cerâmica Porto Belo. Porque eles se entusiasmaram com o meu trabalho, né? E perguntaram se queria ser diretor deles. Lembra que eu falei isso atrás? Sim. Aí eu falei, não, eu preciso voltar atrás da mesa para pegar mais experiência. E voltei. Mas fazia as palestras aos sábados, quer dizer, fazia em paralelo. Sim. Até que depois sai da Cerâmica Porto Belo e assume por completo em tempo integral Sim. a questão das palestras. Muito bem, professor Gretz.
Quem assiste às suas palestras costuma dizer que nunca mais se esquece do que ouviu, mesmo depois de muitos anos. Qual é o seu segredo para que as suas palavras permaneçam para sempre na memória das pessoas? Isso foi um fato que aconteceu ano passado, no mês de outubro. O diretor de uma empresa em Pelotas pegou o celular dele e mostrou para a colaboradora: vê se esse homem está vivo, que era eu. Ele tinha me assistido no ano 2000, lá em Patrocínio, Minas Gerais. Eu fico imaginando, Natália, o que eu falei que ele, depois de 24 Não anos, esqueceu mais. sabe, eu fico assim, que Deus me continue deixando isso, essa característica, ele não esqueceu. Aí depois aqui, a pessoa me assistiu em 2010. Na mesma semana, eu fui fazer palestra ali por Gerando Sol, aquela empresa que Uhum. faz Produto de limpeza. limpeza. Me assistiu em 2010. Aí lembrou. Então a minha palestra tem uma grife que eu não criei, foi o mercado. Quem assiste não esquece, já é gostoso. Mas a segunda coisa é melhor, e recontrata. O que mantém a minha grade nesse mundo competitivo de palestrantes que tem hoje é a recontratação. Por isso, você que é profissional, em qualquer coisa que você faça, você tem 3 avaliações. Não atinge a expectativa, atinge e supera. Quando você não atinge, encerrou ali. Quando você atinge, você é indicado. Quando você supera, você é recontratado. Muito bem, professor. Seu nome está no ranking Top 5, que nós já falamos aqui no início do prêmio Top of Mind. Está no ranking Top 5 dos 5 palestrantes mais lembrados, já por 19 anos, e os integrantes desse ranking são finalistas do prêmio Top of Mind RH. E pelo fato de ter levantado 5 vezes esse troféu, é o palestrante mais premiado do Brasil. Qual que é o seu sentimento a respeito disso? E lembrando, vocês que estão nos assistindo, que este prêmio aqui, o Top of Mind, ele é muito legal, porque para você estar concorrendo a esse prêmio, as pessoas chegam e perguntam, né? Quem é o palestrante mais lembrado para você? Então, vem na memória da pessoa a questão de falar o alguém. E aí, por 19 anos, tenho falado o quê? Professor Gretz. E agora, o senhor, nesses 43 anos de carreira? Sim. 43 anos de carreira, o senhor participando desse prêmio. E nós estamos aqui na torcida para que o senhor venha Eu ganhar também. como palestrante mentor nesse prêmio do Top of Mind. Qual que é o seu sentimento a respeito disso, professor? O meu sentimento é aquela frase de Cícero, o grande comunicador romano, que era advogado e orador. Ele dizia: a gratidão é a mãe de todas as outras virtudes. Quero ser grato a vocês, profissionais de recursos humanos, que me colocaram entre os 5. Porque como é que chega aos 5? A pergunta é: diga o nome de um palestrante. Então, ficar entre os 5 já é uma grande vitória. Mas agora, eu ganhar o Top of Mind e subir aquela escada, pegar o troféu, é muito importante para mim. Então, se você quiser me dar este presente, eu recebo, porque é gostoso você ser reconhecido pelo mercado. E chega uma época da vida da gente, o Maslow explica isso na sua pirâmide, que esse reconhecimento é muito gostoso. E eu que comecei a fazer palestra, Natália, no tempo do flip chart, aquele cavalete com folhas, lembra? Sim, Depois veio o slide, que eu sempre botava do lado errado, porque o slide você põe de ponta cabeça para projetar do lado no reto certo. Eu projetor. errava. Depois, época das transparências, foi o último palestrante a parar com as transparências, porque não tinha mais nem aquele quadrado para colocar o material. E hoje a área digital chegou. Então, esse prêmio me dá ânimo de continuar trabalhando, e esse pioneirismo meu como palestrante é um prêmio. Então, se você puder, demora 30 segundos para votar, entra Sim. no QR Code ali, e se você é um profissional de RH, o seu voto vai direto, porque esse voto o robô pega lá e coloca como um voto válido. Por isso, Sim, e você, para estar votando no Professor Gretz, você pode estar acessando o Instagram do Professor Gretz, também o LinkedIn. Ali na bio do Instagram você consegue já ir direto para a cédula do voto.
pelo site do professor Gretz, www.gretz.com.br. Ele também tem o QR Code, o link para você votar, Facebook e LinkedIn. Todas as plataformas digitais estão lá para você votar na premiação Palestrante Mentoring do Top of Mind de RH. E quero fazer um registro que, nos 19 anos que eu estive lá, eu aplaudi meus colegas que ganharam. Sim. Mas eu tenho, assim, uma restrição, alguma coisa. Muitos dos meus colegas que ganharam não foram no dia do evento. Eu acho um desrespeito isso aos organizadores. Que é uma grande organização, Então, a Top of Mind. O Ari, que sim, está na organização, abraço sim. para o Ari, que está firme na organização, que é um grande parceiro nosso também. E realmente é um prêmio de muita excelência. É um evento de muita excelência que Então, acontece em São em Paulo. outubro, eu poderei aplaudir o meu colega que ganhar. Mas ficaria muito feliz que eles me aplaudissem, porque eu ganhei. Já agradecemos desde já, então, o seu voto para mentor e palestrante, o professor Gretz. No seu site, nós vemos que as suas palestras são num formato 7D. Como que surgiu isso de 7D? Quando você faz o briefing ou o cliente pergunta como é que vai ser a sua palestra, eu resolvi ajudá-lo, o cliente, colocando esse 7D. É o D, ela é dinâmica, é em alta rotação, vocês perceberam, né? Em alta rotação. Ela é direcionada, porque é feito conforme o briefing do cliente, é sempre feito antes, eu vou fazer conforme o público que está na minha frente. Ela é divertida, porque sempre tem coisas engraçadas, as pessoas riem. Não com piada, mas com histórias que eu conto e algumas coisas que eu interajo. Eu sempre chego no evento bem antes para ouvir alguma coisa que está acontecendo e acabo fazendo interação. Ela é diferente, não é melhor do que meus colegas, mas é diferente porque tem muitas surpresas durante a palestra. Eu sempre brinco, se alguém que está com vontade no banheiro e começa a assistir minha palestra, ele não vai mais no banheiro, porque ele não quer perder. Mas se for também, quando ele volta, em 10 segundos, ele consegue entrar no contexto novamente. Ela é duradoura, porque fica no coração e na alma das pessoas. Lembra que eu disse que quem assiste não esquece? Ela é duradoura. Ela é descomplicada. Eu não uso palavras difíceis, não uso palavras em inglês, nada. E não fico perguntando assim, fez sentido para você? Fez sentido? Não, eu vou fazer a palestra e ela é descomplicada, é de fácil entendimento. E ela é descontraída, porque ela é espontânea, ela é informal e todos se sentem à vontade. Esse é o 7D. Assim é a minha palestra, que eu não criei isso aí. Eu vou criar em 7D. Um dia eu parei para pensar e até eu estava em 6D. Aí um dia o Davi Fadel, que é nosso parceiro, que tem uma empresa de mentoria para novos palestrantes, tem uma agência de eventos. Faz cursos, né, para palestrantes. Isso. Quem está aí, ó, começando na carreira de palestrante, deseja ser palestrante, o Davi Fadel, você pode procurar aí nas redes sociais, Davi Fadel, ele vai te ajudar como você iniciar na sua carreira de palestrante e ter êxito e sucesso nessa carreira, né? Que ele é grande parceiro do professor Gretz também. E se quiser turbinar um pouco, às vezes você já é palestrante, mas você quer... dá um grau a mais, um upgrade ali na profissão. Eu todo dia fazendo palestra, Natália, todos esses anos, sempre estou fazendo ajuste para se colocar. A palestra antes era 2 horas, passou por 1h30, hoje é 60 minutos, e aí às vezes tem que se adaptar em 50 minutos. E ele que criou o 7D, quando ele falou que a palestra era descontraída, e passou a ser 7. Um dia fizemos um concurso. Se alguém tiver mais um D, coloca aí, porque aí facilita. O negócio é facilitar o entendimento de quem o contrata. Sim, é verdade, professor Gretz. E a sua palestra mais contratada é a força do entusiasmo. Nós já falamos isso no início do nosso podcast. Qual que é a importância do entusiasmo para cada um de nós e a empresa onde nós trabalhamos? O otimista acha que vai dar certo, o entusiasta vai dar certo. São essas pessoas que fazem a diferença no atual momento que o Brasil e o mundo estão vivendo. Como eu disse, a força do entusiasmo é um guarda-chuva. Então, dentro desse guarda-chuva, eu posso colocar eventos de CIPAT, programas de qualidade, programa da Secretaria de Educação, que muito me contrata, as prefeituras, programa de convenções de vendas, que é meu maior cliente,
programas se eu falei de CIPAT, enfim, é dentro A questão desse, do agro, do o senhor agro, é sim, muito contratado também nessa questão do do agro, agro. né? O Paraná tem grandes Já fiz em clientes. todas as cooperativas do Paraná. O senhor tem grandes empresas e clientes no Paraná, que é um estado riquíssimo na hora do Sim, agro. Mato Grosso ali, ó, Mato Grosso, ó, sim. Cuiabá, Sinop, Alta Floresta. Fui em Alta Floresta de carro. Porque hoje a malha aérea ajuda, Natália, mas eu sou, na época do 80, eu tinha que usar ônibus para Sim, poder estamos falando chegar. de 43 anos, né? De palestras. Lucas do Rio Verde, Tangará da Serra, Mato Grosso, riquíssimo, ali na região de Campo Grande, de Dourados. Então, as empresas, essas grandes multinacionais, patrocinam eventos para os agricultores. Parece que eu fiz agora em Uberlândia, na sexta-feira, Uhum. para a empresa Atomos, Bioátomos, isso mesmo. Bioatomos, que faz produtos para o agronegócio. Em Então, é um Uberlândia. segmento muito forte. E, então, eu vejo que entusiasmo é tudo, no médico, né? Quando você vai no médico, o médico atende. Lá em São Paulo, quando eu vou a São Paulo, eu sempre vou lá. Eu gosto muito de pizza, eu vou lá na pizzaria Camelo, aí tem um garçom chamado Giba. Ele chega cantarolando e ele é gostoso ser servido por ele porque ele tem um entusiasmo. E ele, às vezes, Sim. é gostoso. Ele comanda 6, 7 mesas sozinho, só pela experiência dele. Mas o entusiasmo é contagiante. Porque eu costumo dizer, a menor distância entre duas pessoas é o bom humor. E humor não é contar piada. Humor é um estado de espírito. Sensacional, professor. Como as empresas podem incentivar, então, o entusiasmo entre os seus integrantes? Definir metas claras, oferecer autonomia, reconhecer e recompensar, investir no desenvolvimento e ser um líder exemplar. Agora, eu vou comentar alguma coisa de uma delas. É reconhecer e recompensar. É celebrar vitórias. Nós temos que celebrar vitórias com a nossa equipe, colocar uma meta e quando atingir, você comemorar e quando não estamos atingindo, fazer uma correção. Os gregos chamam metanoia. O que é metanoia? É você corrigir a direção para que possa atingir. Porque quando a pessoa atinge, ela fica satisfeita. Investir no desenvolvimento, treinar as pessoas, porque quando você prepara as pessoas, dá uma paz no coração dela e na mente, porque ela está garantindo a empregabilidade. Pô, eu estou nessa empresa, eles estão me dando treinamento, me desenvolvendo, cursos, viagens, de tal forma que eu sempre vou ser um currículo admirado pelo mercado. Essa empregabilidade é a maneira que você mantém o entusiasmo das pessoas e a oportunidade de crescer. Talvez você esteja um pouco desanimado no que você está fazendo. E a tendência é você diminuir o ritmo. Nesse momento, dê o seu melhor. Por quê? Porque se você está sempre com entusiasmo, você poderá ser promovido, você poderá ser transferido e poderá receber um convite. Não se esqueça que você sempre está numa vitrine. Eu estava fazendo um check-in em São Paulo, uma companhia aérea, e a moça me atendendo muito bem. Eu perguntei assim: você recebe convites para trabalhar? Sim, ontem 2 médicos me convidaram para trabalhar lá na Avenida Paulista, na recepção, ganhando mais que eu ganho aqui, é mais perto da minha casa, e eu estou avaliando para aceitar. Eu falei: você sempre vai receber convite. Agora, é a sua colega do lado aí, ó, que está criando o caso com aquela malinha da colega ali, Uhum. ela vai ficar aí. Além de não ser convidada, ela poderá até não ficar aqui, porque a maneira que ela atende os clientes. Então, o entusiasmo é o combustível para a ação. Se você tem entusiasmo, com certeza você será um vitorioso em qualquer coisa que você faça. E o entusiasmo tem a ver com o engajamento e o comprometimento dos profissionais em relação às metas da empresa? E as empresas em geral têm consciência disso? Não, não tem. Nem todos têm. É, o Elon Musk, né? Uhum. Elon, a gente chamava de Elon, depois o presidente nos chamava de Elon, porque é Elon Musk, mas Elon Musk, ele dizia que perguntaram qual é a dificuldade que você teve para fazer o seu projeto e dar ré em Foguete. foguete. Ele dizia, a primeira coisa
é que as pessoas acreditassem nas minhas ideias. Segundo, o comprometimento das pessoas, principalmente com prazos. E o terceiro, relacionamento saudável, sem estrelas, mas sendo uma única constelação. Até fez a brincadeira com as estrelas, que ele está sempre lá viajando. O comprometimento é uma fórmula matemática. É assim, ó. Quem participa, se envolve. Quem se envolve, tem influência. Quem tem influência, tem posse. E quem tem posse, está comprometido. Vou repetir. O comprometimento é uma fórmula matemática. Quem participa, se envolve. Quem se envolve, tem influência. Quem tem influência, tem posse. E quem tem posse, está comprometido. Então, se tem alguém da sua equipe que não está comprometida, a culpa não é dele. É você que não está sendo um gestor adequado. Os objetivos macro, quem traça é o acionista, quem traça é a diretoria. Mas como conseguir? Nós temos que aprender a dividir com as pessoas. Eu sempre brinco, se você bater uma foto na cabeceira de uma mesa, que tenham 6 pessoas para cá e 6 para cá, e se você botar uma máquina batendo foto, às vezes a quinta pessoa da mesa não aparece, porque ele fica atrás desse colega. O colega vai para frente, ele vai para frente. O colega falta, ele afasta, porque ele não quer participar. E aí tem um grande erro dos gestores, que quando alguém fala alguma coisa que não dá para aproveitar, a pessoa balança a cabeça. Quem está falando, ele fica de olho. Ele fica acompanhando. Qualquer gestual, né? Qualquer movimento do diretor facial já é motivo dele bloquear. Então, mantenha um sorriso, porque às vezes a ideia pode ser absurda, mas às vezes ela inspira outra pessoa, porque na ferramenta brainstorming, todas as ideias são bem-vindas. Eu costumo dizer que numa reunião sempre tem que ter um pessimista, porque a unanimidade é burra, disse lá o escritor do Rio de Janeiro. Então, um só pessimista basta, mas às vezes temos que abrir, ouvir alguém a questionar, não é por aí, temos que rever. E quando você fala desse engajamento, eu estava fazendo uma palestra aqui em Brusque, e aí eu fui pegar a salada, tinha ervilhas redondinhas e no meio tinha cenoura. Eu ia pegar a ervilha e caía tudo na geladeira que estava, aquela geladeira plana. Eu olhei do lado, estava assim o maître. Falei, por favor, inverte. Coloca a ervilha para dentro. E a cenoura que não escorrega para fora. Eu fui sentar. Passou 3 minutos, Natália apareceu. Falei, é assim? Isso que precisa, rapidez. Agilidade. Aí eu vou ver, aí eu vou falar, aí eu vou informar. E às vezes a gente fala assim, mas o ser humano não muda. Muda! Há 30 anos atrás, tinha aquela placa lá. Não tinha placa, as pessoas fumavam. Tinha cinzeiro em todo lugar. Dentro do avião podia fumar? No avião! Fumava. Evento cheio de cinzeiro. Aí veio aquela placa, roga-se não fumar. Depois veio proibido fumar. Vê se você encontra placa em algum lugar de salão de evento. A convicção interna e a pressão externa, ninguém mais fuma em ambiente público. Cinto de segurança, que antes era vira gozação, hoje tem carros que se você não para de apitar. Não para de apitar. Se você não botar o cinto, ele não arranca, ele não dá um arranque, ele está travado. E quando não faz, os netos falam, o cinto voa! Então, hoje o cinto veio. E o cinto de segurança, ele é sim, muito na Volkswagen, importante. Na Volkswagen eu fazia testes com boneco, Natália. E sem cinto. Eu batia um carro Você vira uma bolinha de ping-pong dentro. Vai lá e volta, que é o pescoço. Então, o que acontece? Então, fica aí. Eu, como presidente de CIPA que fui, a gente fica cipeiro, cinto de segurança. Eu sou tão acostumado com o cinto, quando eu vou na garagem limpar meu carro, eu boto cinto. Para ficar limpando o painel. Já está acostumado, né? Já é uma verdade. Qual a importância do treinamento dos profissionais em uma empresa? Em 82, nós começamos a exportar Brasília 4 portas, que vocês não conhecem, porque no Brasil ele não foi vendido.
Se a Brasília já tem a lateral pequena, com uma porta, se botar mais uma porta ali, a lateral fica só porta. E nós começamos a vender para a Nigéria, que é o país mais populoso da África. Já foi na Nigéria? Não tem quem conversar então. E aí lá na Nigéria, eles compravam esse carro. A Nigéria tem mais de 200 milhões de habitantes, né? Ó, é grande, Mais de hein? 200, 200 mil? Eu estou confundindo agora, que tem um presidente que confunde número também, 200. Brasil tem quantos? A população do Brasil? Vamos 220, perguntar aqui a população da 220. Tá, Nigéria. a Já que o Nigéria, senhor falou da inteligência artificial, vê vamos lá. utilizar. Vamos lá, eu vou dizer que tem 205 a 210 milhões. Vamos ver. Na Nigéria. População da Nigéria. Vamos lá, vamos lá. Foi feito um censo em 2025, ó, agora, ó. Quanto o senhor falou? 205 ou 210, por aí. 237. Então passou o Brasil já. Quando eu fui lá, ela estava em segundo. O Brasil Sim, vamos ver o Brasil no passou o último Brasil. censo. Nigéria. O Brasil passou, Brasil 213. Tá maior. Aprendemos mais uma coisa, né, pessoal? É isso aí. Todas as dúvidas resolve de uma vez para a gente ficar com essa dúvida. E aí eu fui lá. Eu ficava no hotel de rede internacional, ia lá para a fábrica para acertar. Tinha alguma coisa que não estava dando certo lá nesse veículo. E tinha uma frase escrita assim na parede, no idioma local. Eu olhava aquela frase. Um dia eu parei, cheguei um pouco mais cedo no hotel, e eu vi o gerente do hotel, eu falava português de Portugal. Perguntei, o que está escrito lá? Ele falou, lá está escrito, eu treino as pessoas e elas poderão ir embora. Pior, se eu não treinar e elas ficarem. Sensacional. Aquele dia, eu vou repetir você, treine as pessoas e elas até poderão ir embora. O pior se você não treinar e elas ficarem. Então, o treinamento, nós já falamos aqui no começo, um dos melhores treinamentos é o exemplo. Lembra daquela frase que eu disse? O seu comportamento fala tão alto que mal consigo ouvir a sua voz. Quando eu vim trabalhar na Cerâmica Porto Belo, o Dr. César Gomes, proprietário, que está com saúde, que Deus o tenha, fez 98 anos esses dias. Cada vez que eu encontro com ele, eu falo, estou aqui em Santa Catarina por causa do senhor. Aí até brinquei com ele. Quando eu vim aqui em Santa Catarina, eu achava que o senhor era velho. Ele tinha 58. Agora eu já passei o senhor... Sim. Quase 15 anos, e daí ele diz, imagina como é que eu estou agora, né? Se referindo à idade dele, mas sempre muito entusiasmado, e ele tinha muita preocupação com as pessoas. Olha o que ele me disse. Eu tenho um Mercedes que só eu uso. Eu não quero dividir com ninguém da família, porque é um Mercedes que eu gosto de usar. Não sei se ele ainda tem. Porém, o Mercedes que custaria quanto? 500, 600 mil. Porém, eu compro umas máquinas da Itália que custa valor de 4, 5 Mercedes ou 10 Mercedes e atrás da máquina tem pessoas que não foram treinadas. Por isso que eu quero contratar você para que você possa melhorar o padrão de exigência de qualidade dos colaboradores. E aí, com a ajuda do Jorge Bornhaus, que era ministro da Educação, até encontramos a Fernanda, filha dele, no evento de longevidade. Pedi para agradecer ao pai dela, que é uma pessoa que ajudou muito Santa Catarina, e criamos uma escola de cerâmica. Então, a primeira escola de cerâmica do Brasil, não sei se foi a primeira ou a segunda, aí foi em Tijucas, preparando agricultores e pescadores e ceramistas para poder zelar da máquina italiana, assim como ele zelava do Mercedes dele. E o Dr. César tinha umas frases assim, que ficou na minha mente. Uma vez ele estava falando na reunião que nós tínhamos que fazer o piso 10x10 telado. O que é o telado? Você puxa e sai 9 pisos. 3, 3, 3. Tudo numa tela. Você vai colando 9 de cada vez. Porque ele dizia, todos os prédios da beira-mar do mundo, do Brasil, vão querer usar cerâmica porque eles não precisam pintar. Aí disse o diretor de produção, mas isso é difícil, doutor César. Ele disse, o que é difícil para nós é difícil para o concorrente. Nunca me esqueço aquilo, o que é difícil para você é difícil para o concorrente. Mas alguém faz. Alguém faz. Então tem que sair Acaba saindo na frente.
No seu livro intitulado É Óbvio, que é o primeiro dos seus 20 livros, há uma explicação sobre o lado técnico e humano de uma empresa, como dois pratos de uma balança. O senhor poderia explicar melhor sobre isso? Ah, trouxe uma É a simbologia. ilustração. Esse daqui está lá no meu livro. Quer dizer, aqui está o lado técnico e o lado humano. Aqui está equilibrado, mas isso não ocorre. Nas empresas, normalmente, ocorre assim, ó. O lado técnico, ele é mais favorecido do que o lado humano. Então, as pessoas poderiam, se não ter essa visão, como o Dr. César tinha, e tem ainda, é de que se eu compro uma máquina importada da Itália, eu tenho que ter pessoas capacitadas para manusear. Sim. Por que e esse lado é comum. Quando eu faço as semanas de prevenção de acidente, naquela semana todo mundo fala em segurança. Mas acabou a semana, nem todos. Então eu sempre acredito que o diretor-geral ou diretor de produção ele tem que começar assim nas perguntas. Primeiro, tivemos acidente hoje? Não. Primeira coisa. Segundo, mantivemos a qualidade? Sim. E aí que pergunta da quantidade. Mas não ocorre. Primeiro é a quantidade, e depois a qualidade, e a segurança às vezes nem se pergunta. Então nós precisamos. E o que é isso aqui? Isso aqui, quando se fala de gestão humanizada, é justamente você trabalhar esse lado aqui, preparando as pessoas, dando condições para as pessoas. E tem uma série de fatores que nós podemos citar para poder equilibrar. Então, aqui nós temos que equilibrar. Nunca vai ficar equilibrado como aquilo, mas nós podemos diminuir e investir mais no lado das pessoas e tentar equilibrar esta balança. O meu primeiro livro é óbvio, eu tratei disso aqui porque eu considero fundamental isso que as empresas se apercebem e dão, olha, como é que está? De que lado que eu estou forçando mais? Sempre o técnico vai ser mais, mas nós deveríamos diminuir essa diferença. Sim, e falando em gestão humanizada, o seu perfil no LinkedIn tem vários textos sobre gestão humanizada nas empresas. Qual que é a sua posição a respeito disso? A empresa, a gestão humanizada, 5 grupos têm que estar satisfeitos. 5. Colaborador, ou os profissionais, ou os empregados, não importa o nome. Os fornecedores, os clientes, o acionista e a comunidade ou a sociedade. Se um destes não estiver satisfeito, a empresa não tem gestão humanizada, porque às vezes as pessoas pensam que gestão humanizada é só para o lado dos colaboradores, colocando creche, ou colocando restaurante, ou plano de carreira, ou cargos de salário. Não. Todos eles, todas as 5, têm que estar E o senhor poderia nos dar afinados. exemplos Posso. Por exemplo, sobre isso? a colaboradores. É uma coisa que eu fiz. O que eu percebo na empresa é que tem muito boatos. E aí, às vezes, a empresa tem empresas que costumam colocar uma bandeira do país que está visitando. E fica sobre quem será? Quem será? Aí tem um jornalzinho interno da empresa que sai uma matéria do Dia das Mães, já perto do Dia dos Pais. Aquele jornalzinho está sempre com notícia antiga. Então eu criei, chamado Telex Participação. É que toda sexta-feira eu pegava as notícias, quem foi promovido, quem chegou, quem vai estar visitando a empresa, o diretor está viajando, tudo que estava acontecendo de forma resumida, telegrama. E era colocado na segunda-feira de manhã em todos os lugares. E eu descobri um local que todo mundo lê. Pergunta-me qual. Qual? Qual o local que todo mundo lê? A porta do banheiro por lá de dentro. Hoje o WhatsApp concorre, né? Uhum. Mas naquele tempo não. Então eu botava na porta do banheiro, tinha um acrílico. Tá sentado. Sim, Vê como não lê. Ah, então tá vendo, os japoneses vão visitar aqui. Ah, o diretor-geral foi para a Itália comprar equipamento. Fulano foi promovido. Fulano nos deixou. As demissões da hierarquia mais alta, delicadamente, uma notícia sem... Mas para informar. E aquilo era um maior sucesso, uma coisa simples que falta nas empresas, porque não fica muito boato. E onde tem boato, tem fofoca, tem coisa que não ocorre. Então, para os colaboradores, eu vejo uma coisa muito importante. Quando a funcionária vai começar na empresa,
ali um grupo, vai lá o diretor, conversa, se apresenta, à noite a mulher fala, como é que foi lá? O diretor foi lá falar com a gente. Se soubesse, você que é diretor, que é gerente, como faz bem para as pessoas, né? Uma vez por mês a palavra com o presidente, está falando ali já com a liderança, que pode fazer as perguntas, toma um café. Esse entrosamento, essa aproximação, o restaurante, o refeitório, esse canal de ligação, é creche, né? A creche para que as pessoas possam botar seus filhos. E quando eu fui diretor de recursos humanos, eu tinha uma profissional que era da atividade de assistência social, mas ela andava pela fábrica, conversava com as pessoas e media o clima. Nessa coisa que a pessoa fala, vamos verificar o clima da empresa, uma coisa demorada. Não, é diariamente onde está o gargalo, o que está acontecendo nas pessoas, para já ir corrigindo. Eu acho fundamental ter esse elo de ligação. E quem que tem que ser esse contato? Você de recursos humanos, que é gerente ou diretor, tem que estar sabendo o que está acontecendo e aí você levar para quem direito, olha, tem esse clima aqui, precisa melhorar lá, aquela máquina não está segura, enfim, é muito importante. Todos os detalhes do estacionamento adequado para as pessoas, personalizar as respostas para que eles possam entender. Isso com relação aos colaboradores. E os fornecedores? Salvador Arena, um grande empresário de São Bernardo do Campo, ele saiu para almoçar. Tudo que nós falamos de modernidade e gestão, ele fazia nos anos 70. Famosíssimo. Saiu para almoçar, tinha alguém sentado na recepção. Ele voltou, a pessoa estava sentado lá. O que você está fazendo? Estou esperando o Braulio de compras. Desde que hora? Desde as 8h30. Ele foi lá na área de compras. Quem é o Braulio? Eu, presidente. Você não trabalha mais comigo. Não admito que você trate assim os Falta de nossos respeito. fornecedores. Eu fui numa empresa, grande fazenda, Nathalie. Tinha a garrafa de café, mas não tinha copinho. O banheiro não tinha papel e a torneira não tinha água. Parece piada, viu? O cara tava em cima, assim, de um monte de telha. O que você tá fazendo aí? Tô tentando pegar o Wi-Fi. Olha o tratamento que as pessoas dão para o caminhoneiro, que vai pegar um carro e vai dirigir horas e horas e noite levando o seu produto. Faça uma coisa humanizada para eles. Lugar que eles possam ter um banheiro. Que hoje o Wi-Fi é muito importante e não precisa subir numa árvore para poder falar com os familiares, e um café, e um copo adequado, e um banheiro com água, coisa simples. Nosso caminhoneiro, que é nosso ele é nosso fornecedor de serviço, e nós não nos preocupamos. Isso está muito comum por aí, eu vi recentemente esse caso. Então, quando fala de fornecedores, responder. Não tem pessoas que perguntam para você uma coisa, você faz uma pergunta ou quer, você responde, você não dá satisfação. Responda às pessoas. Diga que estamos avaliando, dê uma satisfação. Nós temos que tratar os nossos fornecedores para que eles se orgulhem de nos atender, para que eles se orgulhem de ser nossos fornecedores. E aí depois vem o quê? Vem o acionista. A empresa ela não é feita para fins só para ter empresa. O acionista quer ganhar, ele quer expandir, ele quer lucro isso aí. Então, os resultados têm que aparecer. Então, a empresa tem que ser de tal forma humanizada que o dono da empresa, o acionista, sinta orgulho de ser acionista daquela empresa. E também que não sacrifica os outros 4 pontos. Falei só 2 ainda, vou falar mais 2 aqui. Ele é o acionista que vai policiar para que esses 4 ocorram. Porque aí nós vamos ter a gestão humanizada da empresa em si. Então, eu falei para vocês dos colaboradores, falei dos fornecedores, falei do acionista. Agora, quero falar para vocês da comunidade. Na minha infância, passava um rio chamado Taquari. Eu tomava banho, pescava. Um dia ele começou a ficar escuro, Natália, escuro, escuro, escuro. Os peixes fugiram, ele ficou com mau cheiro, porque a 60 quilômetros começou uma fábrica de papel.
e jogava os resíduos na água. Mataram o rio Taquari. Hoje, quando uma empresa de papel começa, a gente é obrigado a colocar filtro. Sim. Então, fábrica de cimento, chegou uma fábrica de cimento numa cidade que eu conheço, foi uma festa, porque eles pagavam alto. Eles praticavam todos os 4 pontos. Muitas pessoas casaram, as moças que estavam noivaram casaram porque se pagava bem, davam casa para morar, fazia tudo. Maravilha. Era a empresa mais cortejada. Depois de alguns anos, perceberam que a fumaça que saía caía na vegetação e o gado começou a ficar doente. Então eles atenderam colaborador, fornecedor, acionista, cliente, que eu vou falar daqui a pouco, mas não atendia a comunidade. Prejudicaram os campos, mataram o rio. Tem uma cidade que fizeram um moinho na cidade. Fazer farinha de trigo. E esse moinho, à noite, ele fica incomodando. Então, quando ele chegou, foi uma alegria, porque é uma empresa que dava emprego, mas hoje tem uma poluição sonora na cidade. Brumadinho, você lembra, né? Sim. Aquela represa que A estourou, destruição. que colocou. Então, eu acho que a sustentabilidade, que se fala tanto, para mim é uma grande hipocrisia em muitas empresas. Sabe aquela placa que está escrito no hotel? Oh, temos que preservar o planeta. Se a toalha ainda não está muito usada, deixa ela pendurada para usar novamente. Eu acho bonito aquilo. Mas eu fico perguntando, você está preocupado com a sustentabilidade ou você não quer pagar a lavanderia? Porque esse mesmo hotel que eu fiquei, que tinha essa cartaz, quando eu saí para caminhar, tinha um pequeno riozinho, assim, um córregozinho. E ali tinha detritos que contaminavam o riozinho morto e contaminavam quando saiu no mar. Então é uma hipocrisia, quer dizer, coloca um cartaz lá dentro do quarto para você pendurar a toalha para E não secar colocar para lá. e aí pra trocar. tá matando ali. Então é uma hipocrisia. Eu acho que a sustentabilidade tem que ser ampla e restrita em todos os aspectos. Eu até escrevi um livro chamado Sustentabilidade É da verdade. Alma. O senhor trouxe aí. Sustentabilidade da alma. Então, e agora o último item que fala os clientes, que também a gestão humanizada tem que atender meu cliente. Por que se perde um cliente? 1% de falecimento, 5% porque mudou de endereço, não é mais seu cliente, 5% amizades comerciais, 10% maior desvantagem em outras empresas, 14% reclamações não atendidas e 65% é a indiferença do pessoal que atende. Então nós temos que, a empresa, que é uma empresa gestão humanizada, ela precisa também zelar. E tem aí, não tem o saque que atende, né? Um saque. Mas um saque que resolva, que atenda e o que aconteceu. Que não caia a ligação e que não fique passando a gente de pessoa em pessoa. Porque você conta a mesma história 10 vezes e quando chega no 10º, a ligação cai. E E a ligação cai. talvez você possa me ajudar até dando um exemplo. Você sabe que tem empresas aí e quando você compra uma coisa que chega e que não é aquilo que você queria, como é que ele se comporta lá? Não precisa nem devolver, fica como crédito. Como é que funciona Tem isso? algumas empresas que acontece isso. Você compra algo e gera muito custo, gera mais custo para ele de você mandar de volta o produto e eles têm que mandar novamente. Então eles fazem o quê? Fica com o produto. E eles mandam novamente e aí fica assim a conta. Então, mas o pessoal abusa. Mas o pessoal que abusa é tão pequenininho que é melhor, então, usar esse critério. Eu costumo dizer que muitas vezes a pessoa faz uma regra. Na Volkswagen, uma ocasião, um funcionário trabalhava comigo, lá tinha 40 mil funcionários nessa época. Era a maior padaria do Brasil, que fazia pão para o almoço e para o café. E ele pegou um pãozinho e colocou no blusão. E foi pego na portaria. E eu, gerente da segurança, queria mandar embora. Eu fui lá, peraí. Eu passo uma suspensão nele de 1 dia, 2 dias, mandar embora. Aí disse aquela frase que eu acho uma. Mas já pensou se 40 mil levar um pãozinho? Mas não vou levar. Aí ele colocou para comer no ônibus, ou levar para uma criança, para um pãozinho. Vai mandar ele embora porque estava com um pãozinho no bolso.
vamos incentivar isso, e eu vou conversar com ele, vai ser punido por isso, mas mandar ir embora por causa disso, Até né? porque poderia chamar e tentar entender a situação que fez ele levar esse Sim, pãozinho, chamar para conversar. sim, conversar. Qual é o que está acontecendo? Porque às vezes há algo que ele quer ser ouvido e você pode também ajudar, né? E às vezes tem uma série de empresas que você vê uma regra foi colocada em cima de uma exceção e trava tudo para o nossos Sim. clientes. Segundo o conceito de empresa humanizada, ainda sobre a empresa humanizada, focalizar apenas o lucro não é a estratégia mais eficaz? Por que isso? Quando é um caso que acontece em muitos postos de combustível, que eu já entrei no banheiro deles. Eles têm um banheirinho pequeno, tem um prego para pendurar a roupa, que de vez em quando escapa. Tem um banheiro inadequado, um papel higiênico que parece uma lixa, e ele fica ali se arrumando. Como é que você quer que ele saia dali, coloque o uniforme da empresa e ele vá lá na bomba, oferecer o aditivo, completar o tanque e demonstrar alegria, entender? Se a logística dele, a área dele ali, a parte interna dele, ninguém está preocupado com aquilo, com o ambiente. Então, a empresa, eu coloquei aqui, as empresas humanizadas não existem apenas para vender produtos, mas para melhorar a vida das pessoas, resolver problemas sociais e ambientais, atrair talentos, sabe? Aquela empresa gosta muito aquela empresa que tem lá de roupa, ela só quer contratar a Patagônia. A Patagônia é uma empresa que exige dos fornecedores preocupação com a sustentabilidade. Eu uma vez fazia uma palestra no Paraná, uma empresa que fazia produtos originários da mandioca. Para a Alemanha exportação. E a Alemanha mandou uma pessoa para ver como é que eles administravam o resíduo que ia para o riozinho. Sim. E eles não administravam. Perderam o contrato. Enquanto eles não provaram para o cliente final que eles se preocupavam com o ambiente, deixaram de vender aquele produto que era originado da mandioca. A Cipla, uma empresa da Índia, ela fez um produto com preço bem amigável para vender para a África. E o presidente disse, eu não vou dar de graça, vou vender pelo custo. Sim. Para poder estender aquele medicamento. Então, resumindo o que você perguntou, se você corre na floresta, plante árvores. Sim, sensacional, professor. O seu livro Voando como a Águia foi lançado também em Portugal e na Itália, além do Brasil. Como foi isso? E conte um pouquinho para a gente sobre o Voando como a Águia, que eu sei que é o best-seller. Eu estava aqui em 2002, encontrei o Filipão lá no Colção Santinho. Falei, Filipão, ele é técnico de Portugal, aceita ler meu livro? Sim, ele levou o livro. O Filipão tem um costume de colocar debaixo da porta o recado para os jogadores à noite. Sim. E ele pegou no capítulo 18, onde eu falo as 20 atitudes da águia para pegar um peixe, que é meta, estratégia, foco. E toda noite ele colocava debaixo da porta os recados. Aí esse livro ficou famoso, porque quando antecede a Copa do Mundo, aquelas 3 semanas, fico perguntando o que está acontecendo. Aí descobri que o Filipão estava usando meu livro. Eu estava no Japão fazendo uma palestra, naquela avenida principal do Japão, alguém me ligou, professor, queremos receber aqui em Portugal, fazer uma palestra agora, aqui, antecedendo a Copa, que ia ser na Alemanha. E eu fui. Aí o livro foi lançado em Portugal, foi lançado na Itália, e Portugal ficou entre os 4. Ó. Naquela Copa. Sim. E aí as pessoas maldosas, quer brincar? E daí, professor? E o 7-1 do Filipão no Brasil em 2014? Ah, não foi esse livro. Não. Ele usou de algum colega meu, não sei qual foi, quis inventar, aí eu não sei. Mas aí o livro ficou famoso e sempre que eu encontro o Filipão,
Até o dia que for divulgar, isso aqui, botar um pedaço, encontrei aqui no aeroporto. Olha que eu vi, não eu que vi você. Ficou aquela discussão, quem é que viu o outro, que nós ficamos amigos. E esse livro aqui realmente é muito forte, porque ele não tem data de validade. Eu Sim. fiz um livro sobre vida com qualidade, Natália, e depois de 10 anos eu tive que refazer, porque mudou. A medicina mudou, né? Tive que Uhum. acertar. Mas a atitude da águia, ela é sem data de validade. O que Sim. eu fiz aqui, lá no começo desse século, permanece sem ajuste. E eu escrevo de tal forma como eu falo. E às vezes a pessoa fala assim, se você começar um capítulo e não gostou, não se estresse, vai para outro capítulo, porque é modular. Cada capítulo tem uma história que pode ser lido em separado. Mas como você falou, é o best-seller. Aí foi lançado na Europa e aqui no Brasil, até por sinal está esgotado. Tô lá, ontem eu fui ver no estoque, só tinha uma caixa que eu trouxe de São Paulo, onde tem um estoque, e vou ter que rodar mais 5.000 aí para vender. Embora as pessoas não estejam ainda, não estejam já comprando livro, como se comprava, chegou a eventos que eu vendi 500 livros no evento. E o segredo não é vender 500 livros, é acreditar que ia vender e ter levado. E carregar E esse tanto de carregar livro, porque 500 livros. livro é pesado. Mas Mas esse livro do professor Gretz, você também pode encontrar ele na Amazon. Você pode comprar ele para ler através do seu Kindle e tá adquirindo ele agora mesmo que você está nos ouvindo ali na plataforma e podendo já começar a ler ele através do Kindle. Seus livros têm frases. Além do falando nos livros do professor Gretz, você pode encontrar eles no site, que eu já falei no início do podcast, www.gretz.com.br. Ali no site você pode estar adquirindo os livros do professor Gretz, os DVDs e fazer as contratações das palestras também. Seus livros têm frases que muitos colocam na mesa de trabalho como inspiração para o dia a dia. Diga-nos algumas dessas frases poderosas para serem utilizadas pelos líderes com suas equipes no ambiente de trabalho. a frase que eu criei, que eu mais gosto, até brinco, que eu gostei tanto dessa frase que nem me atrevi a criar outras, é: sábio é quem dá valor ao que tem antes de perder. Sábio é quem dá valor ao que tem antes de perder. Quanta coisa nós temos. Quem já não falou essa frase? Eu era feliz e não sabia. Quando você Às fala vezes essa precisa frase, perder para valorizar e ver o quanto. Então é bom todo mundo ficar meio atento aí ao seu redor, à sua sim, família, ao sim. trabalho, à sua vida, porque muitas vezes está deixando de valorizar e dar importância, e às vezes precisa perder para ver o quanto aquilo então era importante na vida. E ontem eu estava participando no curso que o Fadel fez em São Paulo para novos palestrantes e turbinar Hum. carreira de já palestrante, e tinha um participante que era cego. Mas ele era tão discreto que quando saía para o café, alguém o conduzia, ele mas tão discreto que talvez nem todo mundo percebeu. Então tinha gente reclamando uma série de coisas ali, uma coisa, isso, do trânsito, do Uber, do Que o quarto. problema fica Aí pequenininho. eu resgatei no final, tirei uma foto com ele, resgatei a importância dele. Então, a nossa vista levantou de manhã, está vendo o horizonte, já temos que comemorar. Então, tem muita coisa para comemorar. E eu costumo dizer que o maior investimento é ler, viajar e conhecer pessoas. Ler. Eu, cada vez que eu viajo para o exterior, eu levo um livro relacionado ao assunto. Quando fiz ali a Andaluzia, eu levei para reler o Dom Quixote, que não é o segundo livro mais lido no mundo. Há uma confusão. Ele é o segundo mais traduzido, né, Uhum. depois da Bíblia. E que ele fala da história na Espanha. Quando eu estive viajando pelo Nilo, eu levei A Morte no Nilo, da Agatha Christie. Li aquele livro porque ela fez o livro na viagem. E lá tem uma frase para você que é de vendas: aquilo que não se compra, conquista-se com um sorriso. Que belíssima frase. Em seu livro Motivação, indo para a reta final do nosso podcast. Em seu livro Motivação e nas suas palestras sobre o tema, o professor afirma que ninguém motiva ninguém, porque a motivação é uma porta que abre por dentro. Então, quais são as chaves que abrem essa porta? 3. Primeiro é desafios.
Meu colega, professor Marins, Sorocaba, caipira como eu, que sou de Itapeva, ele fez uma pesquisa e disse que há 6 coisas que inspiram as pessoas e que motivam. Primeiro, um trabalho desafiante, que dê sentido de missão e propósito. Primeiro. Segundo, liderança forte e inspiradora. Terceiro, treinamento constante. Quarto, chefes leais e bons colegas. 5, empresa com forte imagem no mercado. E salário parece em sexto. Se você achar que não é, vai discutir com o meu colega professor. Ele que pesquisou, ele que falou que está em sexto o salário. Mas o que o ser humano quer é desafio. Então, o que motiva é desafio, elogio. Uma mulher, Natália, cozinhava para a família há 40 anos, ninguém falava nada. Um dia chegaram para almoçar, só tinha capim na mesa. Ela disse, capim? Disse a nora para a sogra. Falei, é capim, eu cozinho para vocês aí há mais de 40 anos, nunca ninguém falou nada. Eu pensei que vocês comiam capim também. Então, as palavras oportunas são como maçãs de ouro em bandeja de prata. As palavras agradáveis são como favo de mel, doçura para a alma e saúde para os ossos. E o terceiro é reconhecimento. Reconhecer através de homenagens, quando se faz 5 anos de empresa, quando faz 10 anos, quando faz 15 anos. É uma maneira de reconhecer, porque o reconhecimento, então, faz com que as pessoas se sintam bem. E quem se sente bem faz trabalho com qualidade. Certíssimo. O senhor falou ali no elogio, né? E o senhor costuma também dizer nas suas palestras que o elogio a gente faz em público. Mas quando você quer trazer uma repreensão, um ensinamento ou um puxãozinho de orelha, você faz no particular. E tem uma questão também que às vezes acaba pegando as pessoas, é que a pessoa ela quer ter o direito, muitas vezes, de criticar, de falar que tá errado. Mas ela às vezes perde a credibilidade porque ela também nunca traz o elogio. Ela nunca valoriza e mostra aquilo que ela fez corretamente, mas sabe criticar. O senhor fala, né, o engenheiro de obra pronta. Sim. Tudo está acontecendo, mas a pessoa não traz nenhuma palavra para melhoria, algo para o crescimento, para mudança, mas depois que está tudo pronto, ela quer o quê? Criticar. Então, eu acredito que o elogio ele é muito importante para depois, se você quer falar alguma coisa, uma chamada de atenção, falar algo, a pessoa vai ouvir de outra forma, porque senão você sempre está ali criticando, falando, trazer o negativo da pessoa, mas a gente precisa lembrar de estar exaltando aquilo que é para ser falado, valorizado naquelas pessoas, porque você só quer enxergar às vezes o negativo na pessoa, mas ela tem outros muitos pontos positivos para ser lembrado. Quer ver uma frase que bloqueia, você já deve ter ouvido isso aqui usar? Quando alguém fala uma coisa, ele fala, discordo, e não mostra o dedo. Não faça isso. Você bloqueia a pessoa na Pode dizer hora. o seguinte, ó, sobre esse assunto eu tenho outro ponto de vista. Olha que coisa gostosa, leve. Ó, sobre esse assunto eu tenho uma outra vivência. Posso falar? Sobre esse assunto eu tenho outro ponto de Se vista. você Agora, falar que discorda, a ah, pessoa não vai querer concordar com você, não. no final das E ele vai contas. torcer contra você Exato. depois. Por isso que nós podemos ter conflitos e não confrontos. Porque ó, o Heráclito dizia, é do conflito que nasce a mais perfeita harmonia. Agora, o confronto, aquele que perde, torce para que dê errado, e aquele que ganha, humilha. Sim. E aí a empresa perde, a família perde. Como dizia aquela nossa presidente, até quem ganha vai perder. É verdade. E agora nossas 2 últimas perguntas. E eu achei sensacional essa pergunta, porque nós acabamos utilizando muito essa palavra, que é a capelania. E eu acho que você que está me ouvindo ouve muito essa capelania no âmbito mais religioso, digamos assim. E eu sei que no seu livro Sustentabilidade da Alma, tem o senhor falando sobre a capelania empresarial. O que seria isso? O capelão, muitos anos nos Estados Unidos, esse nome é aquele que vai no hospital, conforta o doente que está doente, ou prepara ele para deixar essa vida, conforta a família, é o capelão. E eu pergunto, dentro da empresa, quando alguém está com alguma coisa incomodando, a quem ele se reporta? Se ele vai contar para alguém, será que se alguém é confiável, não vai espalhar? Então fica aquela angústia. Todas as pessoas, Natália, têm 4 coisas que incomodam. Você, eu também. Você é o que está me incomodando agora.
4. Saúde, família, o trabalho, desafio, porque é meta, e financeiro. Qualquer pessoa que você olha está assim. Por que as pessoas estão andando, correndo cada dia mais com os carros? Passando o WhatsApp dirigindo. É isso aqui, financeiro. E, na minha opinião, o financeiro é maior do que esses 3 juntos. Então, hoje eu estou aqui com a saúde, porque estou com uma afta aqui na boca, estou motivo do tratamento dentário, e estou aqui falando e está incomodando e tem que colocar. Então, qualquer pessoa que você olha tem alguma coisa que não está bem, né? Pode ser da família. E com quem ele vai desabafar? Então, eu fico imaginando isso. No Paraguai eu vi que tem isso aí. Alguém na empresa que pode ser um psicólogo, pode ser um pastor, um padre, alguém que vai na empresa alguns dias da semana, é que a pessoa pode chegar lá e abrir o seu coração. E só de falar, a pessoa já é curada. Só de falar. Porque aquela coisa tá numa angústia tão grande que vai explodir. Ela só precisa falar. Sabe que na escola da minha filha, uma das matérias que ela mais gosta das atividades chama-se Conviver, que é um psicólogo que uma vez por semana está com os alunos e ele tá ali para ouvir o que os alunos têm para dizer. E através do que eles falam, esse professor, esse psicólogo, ele consegue ajudar depois os alunos a entender o porquê que muitas vezes eles estão indo mal nas matérias, ou mal nas provas, ou tendo problemas, conflitos internos com os alunos, porque ele precisa ouvir. Alguém tem que ouvir muitas vezes. E eu tô falando isso de adolescentes, né, na escola, mas isso também acontece dentro da empresa. Então, no caso da escola da minha filha, chama-se Conviver, que é esse capelão, que é esse psicólogo que tá lá para ouvir e tentar entender o porquê o comportamento de cada aluno, que é isso na empresa. O porquê que o teu funcionário está agindo dessa forma. Por que ele tá dessa forma? Existe um motivo. E essa pessoa de confiança tá lá para o quê? Para ouvir. Evitamos acidente, porque as pessoas que se acidentam porque ela está com isso na cabeça cheia e está distraída. Então cabeça fica um cheia. desafio para você de recursos humanos. Pense nessa capelania empresarial, fale com o diretor da sua empresa, com o proprietário, porque uma empresa que tem 100, 200, 500, tem uma pessoa que vem ali uma vez por semana, ou até tempo integral, olha o custo que tem, porque isso vai dar uma paz. Tem que ser uma pessoa que possa ajudar, que saiba escutar e que fique ali. Mas tenha certeza que essa capelania empresarial, se for utilizada nas empresas, vai melhorar muito o ambiente. Toma a liberdade de dizer de que tudo que eu falei até agora, eu considero este assunto o fundamental e espero que a sua empresa coloque isso em prática no futuro próximo. E aí dê um alô para mim, que eu terei imenso prazer de dizer, aquela empresa tal. E talvez você já tenha alguma coisa semelhante. Talvez já exista. E aí também gostaria de ficar interagindo com você. Excelente. Vamos para a reta final. Que foi tão bom esse tempo. Grandes aprendizados, troca de experiências do senhor compartilhar com a gente. Entre os seus 20 livros, qual deles foi o mais difícil para elaborar? E aí, na reta final, o senhor trazer uma palavra, uma mensagem para todos aqui que estão assistindo, para estarmos finalizando o nosso podcast de hoje. É o triunfo. Esse livro me deu um trabalho, porque eu imaginava que alguém estava com a vida dele enrolada, tudo difícil. Ele estava com os 4, lembra que eu falei? Família, saúde, o trabalho em si e o financeiro. E aí eu falei, mas eu queria fazer um livro que eu abordasse. E queria imaginar que alguém orientasse, fizesse uma mentoria para essa pessoa, sem ele saber quem era. Aí fiquei pensando, como é que eu vou fazer isso? E aí criei a ideia do e-mail. Então essa pessoa começa a receber e-mails que ele não sabe de quem é. E esses e-mails são baseados em personagens bíblicas. Elias, superação; Salomão, sabedoria; Neemias, persistência; Davi, determinação. Então, cada um dessas personagens bíblicas, né? Aqui Moisés fala sobre libertação. E ele vai recebendo esses e-mails. E o e-mail ele não sabe quem é, porque a pessoa posta o e-mail como triunfo
@hotmail.com. Não sabe quem é. E na metade do livro começa a mudar a vida dele. Começa a mudar, acertar os 4 pontos, acertar. E aí você vai ficar angustiado em saber quem é. E de cada 10 que lê, 9 erra. Esse é o orgulho, né, do professor que faz o livro, deixar esse mistério. E aí, só na última linha, é que ele vai saber quem é que mandar Não os vai e-mails começar a pra ele. ler o livro pelo final, né? Por favor. Esse aí não. Sério, eu gosto de ler o livro pelo meio. Esse aqui tem livro. Então, agora que eu falei para você, ficou fácil, mas até mandei imaginar do e-mail, que eu não sabia quem era, para criar todo esse clima aí. Eu agradeço a oportunidade, espero que podemos fazer os contatos, quero falar também sobre CIPAT. Sim, nós vamos Vamos marcar outros podcasts, sim, com certeza. Eu queria deixar uma história para vocês. Quando o navio Professor Besnard foi para a Antártida e voltou no Rio de Janeiro, o repórter foi lá conversar com o comandante do navio. Como é que foi a performance do pessoal? Não, a performance foi boa, tudo bem, porque ficam lá 6 meses. Eu até instituí o prêmio da eficiência. E quem ganhou? Ele disse, foi o Assis Masterduck. Posso falar com ele? Pode. Aí ele entrou no navio lá, chegou lá no Assis. Assis, eu soube que você ganhou o prêmio da eficiência. A que você atribui? E ele disse, eu ganhei porque, na minha opinião, a deficiência não deve gerar ineficiência. E o Assis era cego. Uau! Muito, muito obrigada, professor, por tamanha sabedoria, conhecimento, por compartilhar toda a sua história, contar um pouquinho, né, da sua história. Eu tenho certeza que nos próximos podcasts o senhor ainda tem muito mais a compartilhar e eu agradeço muito ao convite, o senhor ter aceitado este convite e eu espero o senhor no nosso próximo podcast. Eu já vou dar aqui, ó, um spoilerzinho para você que está me assistindo, que vão ser 2 temas: agronegócio e CIPAT. Hoje, nosso tema principal foi recursos humanos e o próximo será CIPAT e o agronegócio. Muito obrigado, professor Gretz, e até a próxima. Eu que agradeço, você me deixou muito à vontade, eu já sou entrevistado por muitas pessoas esses dias e para o futuro próximo, mas você deixou muito à vontade, conduziu muito bem e fica gostoso quando um entrevistador como você deixa a gente à vontade, faz interações. Então, eu estou muito satisfeito e que outras oportunidades possam surgir, eu estou à disposição. Abraço para vocês. Obrigada e tchau. Fique com Deus.